te ferirão, terão que ver você curado no mesmo lugar que você caiu. Terão que ver você levantar na terra que te humilharam. Terão que ver você se alegrar na terra que você disse não volto. É lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. Na terra da tua aflição, Deus tem regozijo pro teu coração. Por isso eu te digo que nada é em vão. Bom dia, preciosas! Como vocês estão? Tudo bem? Iniciamos mais uma semana na presença do nosso Deus. Nessa segunda-feira, um dia abençoado que o Senhor nos proporciona. Mais um dia para glorificá-lo, independente das situações que nós estamos passando. Nós estamos com vida. E aonde tem vida, há esperança. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um estudo, uma palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai falar com vocês também. E essa palavra ela se encontra em Salmo 92, verso 12 e 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Essa é uma palavra, um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi, onde Davi ele compara a vida do justo, a vida daquele que serve ao Senhor, daquele que crê em sua palavra. E ele nos compara que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo e ele começou a me falar sobre as características dessa palmeira. As características que a palmeira tem para que nós justos possamos ser espelhados, possamos ser comparados. Porque segundo o Salmo de Davi, quando ele nos compara, ele diz: o justo florescerá como a palmeira. E como que a palmeira floresce? Como que o cedro do Líbano cresce? Isso é um estudo muito, muito interessante, amadas. E eu fui estudar sobre isso. A palmeira, amadas, ela é uma árvore que ela é plantada no deserto ou em solos arenosos. A palmeira, ela cresce no extremo do calor e ela enfrenta fortes tempestades. Essa palmeira, aqui no caso da Bíblia, é a tamareira, porque existem várias espécies. A tamareira, ela dá fruto o ano inteiro. E são frutos doces. Ao estudar sobre a palmeira, eu descobri que ela floresce o ano inteiro. E ela alimenta muitos, porque há necessidade no deserto de muito alimento. Muitas pessoas usam dessa planta, dessa árvore, para se alimentar. A palmeira ela pode crescer até 30 metros na vertical. Na horizontal, ela pode crescer até 3 metros ao seu derredor e até 4 quilômetros de profundidade. A palmeira também, onde ela está plantada, esses 4 quilômetros de profundidade de raiz pode chegar aos lençóis freáticos. E também a palmeira, quando ela está no meio do deserto, ela é uma forma de direção. Então o viajante que vê a palmeira, primeiro ele sabe que vai encontrar alegria, porque vai ter fruto. Ele também sabe que ele vai encontrar oásis no deserto, porque ela não se alimenta somente a si, mas ela cria água ao seu derredor, então ela alimenta a outros também.
E por que ela tem 3 metros de raízes ao seu derredor? Porque a palmeira ela enfrenta ventos de até 150 km por hora. A palmeira e o cedro do Líbano não são podados por pessoas, por homens, mas pelo próprio Senhor. A maioria das palmeiras, elas crescem por conta própria. O Senhor as planta, mas pode ser plantado por um homem também. Mas a poda não é o homem que dá, é o próprio Senhor, é o vento, é a natureza, é as estações, mas tudo em controle com o próprio Senhor. E tudo na palmeira se aproveita. E o cedro do Líbano? O cedro do Líbano ele pode crescer até 40 metros de altura, 10 metros de profundidade. Ele pode ter uma espessura, chegar até 15 metros de largura. E o cedro do Líbano, que Davi nos compara, que o justo crescerá como o cedro do Líbano. O que eu achei mais interessante na sua história, né, de como ele cresce, é que o cedro do Líbano ele demora 3 anos para crescer 5 centímetros. Porém, as suas raízes têm 1,5 metro de profundidade. Depois dos 3 anos de 5 centímetros que ele alcança, aí sim ele começa a se desenvolver e pode chegar a 40 metros de altura. O cedro do Líbano, assim como a palmeira, são as árvores mais fortes que existem. Eles enfrentam tempestades e se mantêm firme. E tudo neles se aproveita. São as 2 árvores mais robustas. E principalmente a palmeira, o Senhor Jesus usou várias outras passagens bíblicas que ele nos compara. E fazendo uma analogia então, o justo florescerá como a palmeira, o justo, aquele que segue o Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca seus pensamentos no Senhor, aquele que diz confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que diz que segue a sua palavra, ele deve florescer. Florescer e dar frutos. A Bíblia diz que que o Senhor nos chamou para dar fruto e fruto em abundância. E quando eu comecei a estudar sobre a palmeira, por que a palmeira dá tanto fruto? Porque ela dá o ano inteiro. Porque a palmeira, ela alimenta muitos. Por que a palmeira, mesmo quando vem a tempestade, ela se dobra, mas ela não quebra? Porque a palmeira, ela tem resistência, as suas raízes ao derredor trazem flexibilidade. Então a palmeira, ela está profundamente enraizada, mas também superficialmente ela tem as raízes do lado que traz flexibilidade. Então, diferente de outras árvores, a palmeira ela se curva, mas ela não quebra. E o que eu quero dizer com isso, fazendo uma comparação e uma analogia conosco? O Senhor é o nosso avicultor, é o nosso agricultor, é o nosso que planta cada uma de nós. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que rega. Só que o Senhor também sabe como dar as podas da nossa vida. E por que Ele dá poda? Por que Ele traz doença? Por que Ele permite situações? Por que muitas vezes nós, justos, sofremos? Por que muitas vezes as nossas lágrimas... E nós questionamos ao Senhor o porquê estamos passando por doença, o porquê estamos passando por determinadas situações. O Senhor fez eu compreender que assim como a palmeira, o Senhor precisa fazer podas nas nossas vidas. Tem coisa, querida, que assim como você e como eu, nós não vamos conseguir aprender da forma natural. Por quê? Porque quando nós estamos ali sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, nós estamos acomodadas. Nós não conseguimos olhar para a dor do outro, nós não conseguimos produzir frutos porque nós queremos as coisas só para nós. Então é muito fácil nós irmos na igreja, nós nos alimentarmos, nós estarmos nos atos santos do Senhor, mas daí o Senhor não vê crescimento. Mas quando o Senhor permite certas situações na nossa vida, não é para nos derrotar, não é para nos deixar no chão, é para nós primeiramente termos intimidade com Ele, porque na intimidade as nossas raízes vão crescer. Na intimidade, na oração, nós vamos ser mais sensíveis às pessoas. Você, minha amada, não foi criada para ficar só dentro da sua casa, fazendo somente as suas coisas. Você foi criada para dar fruto em abundância para todos aqueles que chegam até você.
Então o Senhor, ele permite as podas da vida para que a gente venha dar mais fruto. Mas o que muitas vezes acontece durante essas podas? Nós, em vez de aceitarmos aquilo que o Senhor está fazendo, nós passar pelo processo, divulgar o nome do Senhor, viver cada experiência, trabalhar na sua obra, ainda que com dores, ainda que com lágrimas, o que nós fazemos? Nós retrocedemos. E aí aquilo que o Senhor gostaria de produzir na nossa vida de fruto, não acontece. Porque daí, em vez de no momento onde as nossas raízes estão sendo expostas, porque na dor as nossas raízes são expostas, em vez de nós irmos para a internet falar Jesus é bom, Ele nos curou, Ele está me ajudando, Ele está aqui comigo, eu fui testemunho de Jesus hoje de tarde, eu falei de Jesus para alguém, ou ir na igreja, durante aquele período que as nossas raízes estão expostas, nós nos fechamos, nós ficamos sozinhas, nós não queremos falar sobre aquela situação, pensando o seguinte: quando o Senhor fazer, eu falo. Mas a Bíblia também diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, na nossa fraqueza, nós devemos pensar diferente. Na nossa fraqueza, nós queremos estar mais perto do Senhor, sim. Mas nós não podemos nos isolar, porque isolamento, amadas, compreendam, isolamento é coisa de Satanás. Satanás tem o poder de colocar na nossa mente que nós devemos viver isoladas. Satanás tem o poder de colocar na nossa mente que aquela luta vai nos matar. Satanás tem o poder de colocar na nossa mente questionamentos: por que eu? Por que agora? Por que desse jeito? Por que aconteceu isso? Mas o Senhor não, o Senhor no meio das dificuldades, o Senhor nos molda, o Senhor nos testa, o Senhor tem intimidade conosco, Ele quer que nós tenhamos intimidade conosco. No meio da dificuldade o Senhor se revela, o Senhor manifesta a sua glória. No meio da dificuldade nós somos lapidadas, os nossos frutos, nós florescemos, nós somos podadas, os nossos frutos são mais doces. O estudo da palmeira diz que o fruto da palmeira, ele se torna mais doce ao longo do tempo, e assim é a vida de quem crê em Cristo. Ao longo do tempo, nós vamos tendo mais experiências, e assim como a palmeira, as tempestades vêm, nós vamos nos curvando, mas nós voltamos mais forte. Porque também no estudo da palmeira diz que quando ela se curva numa tempestade, em ventos de 150 km por hora, ela volta mais forte. Então, amada, se você está passando por uma situação de dor, por uma estação de dificuldade, eu quero te dizer que você está florescendo mais que eu que não estou passando. Você está sendo mais usada que eu. Você está com maior percepção que eu das coisas que Deus está fazendo. Tu vai conseguir enxergar mais que eu as coisas que o Senhor vai fazer pela tua vida. Por quê? Porque é neste momento que o Senhor aperfeiçoa a tua vida. Então, por isso, não recue. Não entregue aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não deixe de perceber os pequenos poderes e detalhes que o Senhor está te fazendo no meio dessa dificuldade, desta dor, dessa luta. Porque o Senhor nos compara com a palmeira para que nós venhamos a florescer o ano inteiro. Mas a palmeira, ela não floresce nas situações prazerosas. A palmeira, ela floresce no ardor do calor do deserto. É ali que ela dá fruto a muitos. A palmeira não tem água, mas ela mesma torna uma fonte de água viva, assim como o justo deve ser, fonte de água viva para todo aquele que chega. Então, amada, a tua dor não é para te enterrar, não é para te acabar, não é para te deixar triste. A tua dor é para fazer você crescer. Você não deve se afastar das coisas do Senhor e nem da casa do Senhor quando estiver com dor. Pelo contrário, você deve se agarrar nos atos santos. Porque como diz o Salmo, verso 13, plantados na casa do Senhor florescerão. É dali que ordena a bênção e é ali que as nossas raízes laterais serão mais fortes. Porque como comunidade cristã, nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós vamos nos fortalecer uns aos outros para, como igreja, como família de Cristo, sermos mais
fortes diante das tempestades da vida. E na tua casa, como que tu vai fortalecer as tuas raízes? Mas não é para ficar sozinha, é para dar fruto, para alimentar as muitos, é para ser direção no meio do deserto a muitos, é para criar oásis a muitos. Porque muitas vezes nós dizemos, mas eu estou passando por determinada situação, então eu estou fraca, mas é na tua fraqueza que o Senhor te faz forte, é na tua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então, por isso, minha querida, receba essa palavra nessa segunda-feira. Eu não sei o que tu estás passando, eu não sei qual é a estação, mas assim como a palmeira, Davi fala, o justo florescerá, ou seja, nós floresceremos o ano inteiro, mas basta nós prestarmos atenção nas coisas que nós estamos passando, abrirmos a nossa boca e declararmos aquilo que o Senhor tem feito, alegrarmos ainda que muitas vezes nós não conseguimos ver flores, mas o Senhor está fazendo. E o que eu compreendi também, quando nós alimentamos a muitos, os nossos frutos não caem e apodrecem. Pelo contrário, o Senhor vai dar mais fruto. Por quê? Porque que adianta o Senhor dar fruto para aquele que não quer alimentar a muitos? Que adianta o Senhor dar experiência àqueles que não querem compartilhar? Que adianta você guardar somente para você aquela situação que você está passando? Nós precisamos aprender a expor as nossas raízes para que haja cura e para que haja muito florescer, para que haja fruto e esse fruto permaneça, não na nossa vida, mas em todos aqueles que chegarem até nós. Que Deus abençoe poderosamente a tua semana. Receba essa palavra em nome de Jesus, minha querida. Que tu possa ser um milagre, que tu possa ser uma mulher que vai florescer e alimentar a muitos. Que tu seja como a palmeira que tem oásis no meio do deserto. Que você cresça em profundidade de forma para baixo ou horizontal. E você também chegue a estaturas a ponto de ninguém poder deixar de te ver, porque tu serás um testemunho vivo nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.